A série You está sendo amplamente discutida nas redes sociais e mencionada, principalmente as ações do personagem Joey Goldberg, um personagem que carrega grandes e sérios transtornos psicológicos que fazem com que ele tenha relacionamentos extremamente tóxicos, abusivos e perigosos. Se você, assim como eu, está assistindo essa série e está gostando do que você está vendo, hoje a gente vai fazer uma análise desse personagem, tentando entender aqui um pouquinho sobre quais são os transtornos que ele carrega e um pouco do que ele apresenta. Eu sou Hugo Costa, psicanalista especializado em inteligência relacional e emocional. E hoje a gente vai começar esse quadro com análises dos personagens de You. Se você gostou dessa ideia, já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque se esse vídeo realmente for aprovado por vocês, a gente vai fazer uma análise de cada um dos personagens. Gente, tem muita coisa para falar aqui. Dentro do meio social, profissionais de relacionamentos falam muito amplamente sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, com pessoas que querem simplesmente te manipular. E isso está cada vez mais frequente. A gente percebe sempre nos jornais, nas notícias, pessoas reclamando de traumas que sofreram, pessoas procurando ajuda profissional, pessoas que têm toda a sua vida afetada por um relacionamento que foi extremamente mal estruturado e muitas vezes foi um relacionamento com pessoas que estavam ali com o único objetivo de causar mal. Mas muitas vezes também isso acontece com pessoas que não querem necessariamente te fazer mal. Elas acreditam que elas querem te fazer bem. Elas acreditam genuinamente que são a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Como é o caso do nosso personagem principal, Joey Goldberg. Quando a gente fala sobre Joey Goldberg, a primeira coisa que a gente pensa é um psicopata. Só que eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a forma que a mente desse personagem trabalha. Vamos começar com um resumão? Joey conhece a personagem Beck. Beck é uma aspirante a escritora e ele fica extremamente encantado por ela à primeira vista. Ele já começa a pensar coisas, fantasiar, idealizar e ele começa a tramar toda uma rota de ação, toda uma estratégia para que eles sejam namorados. Pete é amiga de Beck e ela não gosta desse relacionamento porque ela quer Beck só para ela e ela tenta de todas as formas atrapalhar a aproximação dos dois. Mas Joey é uma pessoa extremamente estrategista e ele acaba conseguindo aquilo que ele quer. Nessa cena que a gente vai assistir, Joey já está cansado das influências de Pete em cima de Beck. Ele já está cansado da amiga que fica tentando manipular, da amiga que fica tentando fazer com que eles se afastem. E nesse momento ele decide fazer uma coisa que vai mudar todo o rumo da série. Ele tenta tirar a vida de Pete. Então vamos assistir esse trecho junto para a gente entender um pouquinho do que acontece. E não foi o suficiente. Então, que se dane. De certa forma, é libertador saber definitivamente a minha posição, a sua posição. Ter certeza do que eu preciso fazer para te proteger. E simples assim, tudo se encaixa. Meus pés, o barato da corrida, é muito bom mesmo. E eu lembrei que foi por isso que eu comecei a correr. Ela tá morta. É claro que ela tá morta. Ela caiu. Isso mesmo. Ela caiu. Um acidente. Acontece sempre. Ela tava correndo e caiu em uma pedra. Várias vezes. Tá, vamos falar sério. Ela foi atacada. Alguém atacou ela. Mas talvez tivesse um bom motivo. Você já pensou nisso, detetive? Ah, merda. Detetives são reais. DNA existe. Eu atingi ela com uma pedra. O barulho. Eu nunca machucaria uma mulher. Mas ela era uma arpia perigosa e sedenta por sangue. Ela me obrigou a fazer isso. Isso é culpa dela e da família dela por ferrarem com ela. Eu precisei, Beck, eu precisei. Eu sabia que você não ia me perdoar, mas ela não me deu escolha. Eu não sou uma pessoa ruim. Ela ia te arruinar. Mas você tá segura agora, graças a mim. Eu só quero que você tenha uma boa vida. É corajoso o que eu faço por você. Não é fácil, não. É difícil. Às vezes me faz passar mal. Eu sou corajoso. Quantos caras estão dispostos a fazer qualquer coisa pela pessoa que eles amam? Já deu pra perceber muita coisa aqui, né? Já deu pra perceber muito do jeito dele. Essa narrativa que tem no fundo da série mostra como que a mente dele tá trabalhando, mostra o que ele tá pensando e diz pra nós muito sobre o que acontece dentro da mente desse personagem. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês e que provavelmente vai deixar muita gente frustrada
é que Joey não é um psicopata puro. O primeiro ponto que a gente nota aqui é que Joey apresenta alguns traços de psicopatia, mas ele não é um psicopata puro. Vocês podem ver através dessa cena que a gente assistiu juntos que ele tem forte ansiedade quando ele faz alguma coisa não planejada e que aquilo foge do controle. Ele fica ansioso, ele corre, ele tem um extremo aumento na sua pressão, ele tem um extremo aumento ali na sua pressão psicológica sobre o fato que aconteceu. Psicopatas puros não apresentam isso. Os psicopatas puros, eles não apresentam arrependimentos. Então sim, é possível que Joey tenha vários traços de psicopatia, mas eu acredito que dentro de um consultório ele não seria diagnosticado como psicopata. Mas agora, afinal de contas, se ele não é de fato um psicopata, o que é que ele é? Desde o princípio da série, a gente vai notar que Joey ele pensa compulsivamente em Beck. Ele sempre pensa nela, ele sempre se pega voltado para o que ela está fazendo, ele segue ela para vários locais, ele segue ela quando ela vai, por exemplo, tomar banho, quando ela está em casa, ele sempre acompanha a rotina do dia a dia dessa personagem. Ele rouba o celular dela para acompanhar as mensagens, ele fica por dentro da vida e ele persegue essa personagem. Então o primeiro ponto que a gente vai notar aqui é uma atitude maníaca. Pessoas maníacas, elas fazem as coisas simplesmente porque elas acreditam que elas têm que fazer. É como se na cabeça dela não tivesse alternativa. É como se eu olhasse para o meu óculos aqui e eu pensasse que eu tenho que encostar no meu óculos a cada 10 minutos. É uma coisa que é mais forte do que eu. É um impulsionamento. É algo que eu não consigo controlar e eu não penso sobre isso. Eu simplesmente faço porque eu tenho que fazer. Mas eu vou perceber que uma pessoa puramente maníaca, ela faz porque ela tem que fazer, ela não pensa sobre isso, ela não tem ali um questionamento acerca do porquê ela deve fazer isso. Então ela simplesmente mexe, ela toca, ela faz aquilo que é alvo da sua mania. Mas o personagem Joe não tem somente isso. Ele apresenta muitas outras coisas. Ele apresenta, por exemplo, pensamentos obsessivos. Ele pensa nela o dia inteiro, ele questiona sobre as coisas o dia inteiro, ele se pega várias vezes pensando no porquê ela tem uma amiga ou no porquê ela não percebe as coisas que acontecem ao seu redor. É como se a vida dele tivesse sido voltada para essa personagem. Então ele acaba tendo um direcionamento intrusivo na sua mente, o que configura, por exemplo, obsessão, pensamentos obsessivos. Aliado a isso, ele tem a ação. Então, a cada vez que ele pensa, ele age. A cada vez que ele pensa, ele coloca em prática, ou seja, ele não resiste aos pensamentos, então também ele tem uma compulsão. Se você que está assistindo já identificou, você acertou. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que têm esse transtorno, elas pensam como se aquilo fosse invadindo a mente dela. Ela não pondera, ela não raciocina, ela simplesmente pensa. E ela acredita que esse pensamento simplesmente está vindo como algo natural. A pessoa pensa, a pessoa pondera, a pessoa planeja, e isso não fica só no pensamento. Ela coloca em prática, ela faz através da compulsão. Até agora a gente já percebeu que esse personagem apresenta fortes traços maníacos e de transtorno obsessivo-compulsivo. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixa sua curtida, deixa um comentário, porque isso é muito importante. E a gente vai continuar porque ainda tem coisa para falar. Uma próxima característica é que ele é profundamente inconsequente. Nesse vídeo que eu mostrei para vocês, nesse pequeno trecho dele atacando a personagem Peach, a gente vai notar que ele não planeja. Não só nesse momento, mas praticamente tudo que ele faz é sem planejar. Ele simplesmente age, ele simplesmente reage. Ele não pensa, ele não pondera. Ele tem a obsessão dos pensamentos, ele tem a compulsão do que ele vai fazer com base na sua mania e ele faz. Isso por si só já faz com que uma pessoa tenha muitos problemas. Dentro de um relacionamento, então, se você se relaciona com alguém que possui simplesmente essa forma inconsequente de agir, essa pessoa que não pondera, ela passa do pensamento, da ideia para a ação, ela vai te causar muitos problemas. É uma pessoa que não consegue, de fato, raciocinar se aquilo que ela vai fazer é benéfico e se vale a pena. Diga-se de passagem, eu atendo muitas pessoas dentro de consultório que namoram pessoas assim, pessoas puramente inconsequentes, e essas pessoas, mesmo sendo pessoas com vontade de fazer o bem, acabam fazendo mal. E um próximo ponto muito interessante aqui sobre o nosso personagem principal é que ele apresenta ter algo que nós chamamos de complexo de Messias. O complexo de Messias se dá através de uma necessidade muito grande de salvar, como se eu acreditasse que eu sou essencial para aquela pessoa, para o mundo, para aquela sociedade, e eu acreditasse que está nas minhas mãos a responsabilidade de salvar, de elevar, de mostrar grandeza ao que é pequeno, de elevar aquela pessoa que precisa de ajuda, como se ela tivesse sorte de eu ter aparecido na vida dela. A gente vai notar isso várias vezes em monólogos psicológicos, onde o nosso personagem ele pensa que ele está de fato
fazendo bem para essa personagem Beck. Ele fala que vai salvá-la, ele fala que vai protegê-la, ele fala que a partir de agora a vida dela tá boa, porque ele está na vida dela. Então ele acredita que de fato ele está fazendo bem. Ele não é uma pessoa que é totalmente destrutiva, que entra querendo fazer o mal. Ele não é, por exemplo, como um psicopata puro que quer cometer um crime ou como um sociopata que odeia as pessoas. Ele simplesmente não pensa que ele faz mal. Ele acredita genuinamente que ele está fazendo bem e justamente por isso ele é muito mais perigoso. Então, fazendo aqui um resumão do que a gente percebeu, a gente vai notar que o nosso personagem Joe é um maníaco inconsequente com um transtorno obsessivo-compulsivo e complexo de Messias. A pergunta é, você acreditava que esse personagem era só um psicopata ou um sociopata? Você acreditava que ele tinha outro transtorno? Qual era a sua visão? Deixa aqui nos comentários. E se você é um colega de profissão, se você também estuda a mente humana, de qualquer forma que seja, deixa a sua avaliação. Concorda comigo? Discorda? Você acha que tem algo que eu não percebi? Deixa nos comentários, faz a sua análise, que vai ser um prazer enorme, eu vou ler o comentário de todo mundo. Tome muito cuidado com as pessoas que vocês colocam dentro de casa. Talvez você está conhecendo um Joe disfarçado de cordeiro. E se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa a sua mensagem, porque se esse vídeo realmente chegar a muitas pessoas, eu vou fazer uma análise de todos os outros personagens, tá bom, pessoal? Beijo grande pra vocês e agora deixa eu ir lá continuar assistindo a série U, porque eu tô indo pra segunda temporada e tá muito legal até aqui.